6 e 7. Quando o irmão Rodrigo solicitou que eu pregasse nesse domingo, foi o primeiro texto que me veio à mente, porque ele tem estado no meu coração já faz alguns dias, e a Jane disse que eu vou pregar para mim mesmo hoje. Então, a esposa da gente conhece a gente mais do que a gente mesmo, né? Ela nos conhece. Bom, vamos lá então, irmãos. A leitura do texto diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sem dúvida alguma, irmãos, a ansiedade é um dos maiores males da nossa época, da nossa geração. Fui eu ou foi tudo? Foi ele. Bom, enfim, irmãos, foi ele. Foi ele. Na nossa congregação tinha um irmão que cuidava do som e ele ficava muito bravo quando a gente dava com o dedo no microfone. Mas paciência. Voltando então. É um grande mal da nossa sociedade. A ansiedade é uma comoção aflitiva do espírito, do ser interior, que receia que uma coisa suceda ou que não suceda. É um sofrimento de quem espera o que é certo vir, ou um sofrimento de quem acha que alguma coisa vem e essa coisa não vem, ou o sofrimento de alguém que acha que essa coisa não vem. A ansiedade é aquele sentimento em que a pessoa vive e revive uma situação hipotética muitas e muitas vezes em todas as suas facetas. Os pregadores, eles revivem na sua mente antes de pregar que eles esqueceram os seus bolsos em casa. Ou então que eles sofrerão uma crise de visão e não conseguirão enxergar o que está escrito, apesar de quase estar memorizado. Ou os pregadores, alguns têm pavor de falar em público. Algumas pessoas sofrem outros tipos de ansiedade. Isso é uma ansiedade, eu vou chamar ela de menor, né, irmãos? É uma ansiedade do momento, essa que eu citei do pregador. Mas a verdade é que a ansiedade é um grande mal. É um mal que eu chamaria, irmãos, de a sala de espera da depressão. As pessoas que caem em depressão, normalmente, antes de cair em depressão, elas têm crises terríveis de ansiedade. Ficam temerosas, ficam remoendo aquele sentimento de tristeza, ou de dor, ou de perda, ou aquele medo de que essas coisas aconteçam, porque elas enxergam indícios de que aquilo pode acontecer, aquela perda, aquela dor, aquele sofrimento pode vir. Ou elas majoram essa dor, elas majoram esses indícios, pensando que de fato uma coisa terrível pode acontecer. Elas ficam ansiosas, ficam trêmulas por dentro. É uma angústia da alma. É uma coisa que nós não vemos muitas vezes, irmãos, atrás dos sorrisos, atrás de um aperto de mão caloroso, de um abraço afetuoso, porque as pessoas escondem isso para si. Mas nessa luta, nós, os filhos de Deus, não estamos sós. Temos a certeza do cuidado de Deus, porque Cristo Jesus, nosso Salvador e intercessor, tem empatia por nós. Ele sabe nossas mazelas e nossas debilidades, pois foi tentado como nós, mas sem fracasso algum. Jesus não sofreu nenhum tipo de fracasso, nem mental, nem psicológico, nem físico. Não sofreu fracasso para o pecado. Jesus não sofreu nenhum fracasso. Esses dias eu estava... Esses debates que a gente se mete no Facebook, coisa triste. E aí alguém disse assim, um marxista lá disse assim, desculpa, eu não ia usar essa expressão política. Uma pessoa lá disse assim, mas Jesus foi assassinado pelo sistema. Eu disse, tu é cristão? Eu perguntei se a pessoa era cristã. Jesus não foi assassinado pelo sistema. Jesus entregou a sua vida.
Nas canções em espanhol existe uma expressão que eu gosto muito, que é: Jesus deu toda a sua vida, ou deu a sua vida por inteiro. Jesus, como diz Filipenses, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não tomou isso como um tesouro do qual ele não abriria a mão por nós. Antes, ao contrário, ele abriu mão por um momento e veio viver a nossa vida, a nossa mazela, veio caminhar sobre esse pó que nós caminhamos, veio beber essa água que nós bebemos, veio trabalhar desse trabalho que nós trabalhamos, né? Eu acho que é por isso que eu sou apaixonado por carpintaria, porque Jesus era carpinteiro. Jesus, ele tem empatia, que é esse sentimento de compreensão. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, irmãos, nós não estamos sós nessa vida. O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Como superar então as ansiedades da vida? As menores, as maiores, as terríveis. Como superar as ansiedades? Primeira coisa que o apóstolo Pedro nos diz é que nós devemos nos humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Outra tradução diz da potente mão de Deus. Nenhuma ajuda ou socorro, muito menos consolo, virá a nós da parte de Deus, se não houver humildade. A Bíblia diz, Provérbios diz, e Pedro cita, que aos soberbos Deus resiste, aos humildes dá a sua graça. Irmãos, essa é uma coisa, é uma expressão que nós passamos por ela muitas vezes, assim por cima, e achamos que é coisa de menos ou de menor valor, que ao soberbo Deus resiste. Ao pecador e ao pecado Deus detesta. Quando eu era menor, tinha o maná, a caixinha de maná. Quantos conhecem a caixinha de maná? Maná. Os mais jovens vão conhecer por caixinha da promessa, né? Aí já foi uma deturpação neopentecostal da caixinha de maná. Mas tudo bem, né? A caixinha de maná, na caixinha da minha avó, tinha aquele manazinho que dizia assim, que 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina: a língua mentirosa. Aí tinha os asteriscos, não falava, as outras 6 falavam apenas língua mentirosa. E quando nas reuniões de oração a caixinha passava, nós tínhamos que cada um tirar um maná ou 3, né? Os mais antigos gostavam de tirar 3, e eu dizia: língua mentirosa, não, língua mentirosa, não, língua mentirosa. Porque mesmo que eu não tivesse contado nenhuma mentira, todo mundo ia ficar me olhando, né? Ali, graças a Deus, poucas vezes eu passei por isso. Existem coisas que a Bíblia diz que Deus detesta, mas a soberba, a arrogância, a ela Deus se opõe. Deus milita contra. E nós sabemos o que acontece com algo que Deus milita contra. Não há como vencer a Deus. Ao soberbo Deus abate. Ao humilde Ele dá a sua graça. Ninguém encontrará resolução para as suas dificuldades, sejam elas internas ou externas, se não reconhecer diante do Senhor Deus suas fraquezas. É como nós ficamos com as nossas ansiedades, com a nossa tristeza, que muitos de nós às vezes carregamos uma tristeza por esse ou por aquele motivo, com os pecados de estimação, e ficamos agasalhando essas coisas e não reconhecemos humildemente aos pés do Senhor que nós precisamos do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia na força do seu braço. Nós precisamos ter essa posição humilde diante de Deus. E parece, irmãos, para mim, quando eu digo parece, é com certeza que eu digo, que todo ser humano, ele tem arrogância dentro de si, em maior ou menor grau.
Nós vemos isso nas crianças pequenas. Quantos de nós fomos ajudar os nossos filhos pequenos em algo que nós vimos que eles estavam fazendo errado e aquela pequena mãozinha tira a nossa mão? Diz não. Uma criança de 2, 3 anos, ela diz não, ela não quer a nossa ajuda. E quando a coisa dá errado, ela nos chama. Papai, mamãe, mas aí já deu errado. Uma criança pequena já demonstra esses sinais, porque nós carregamos esse orgulho dentro de nós, esse orgulho que não pede ajuda, esse orgulho que não clama a Deus, esse orgulho que não se dobra diante dos projetos e dos desígnios de Deus para nós. Nós queremos que Deus faça a sua vontade. Nós queremos que Deus trabalhe em nós, que Deus nos ensine, que Deus nos instrua, desde que seja dentro do que nós planejamos, né? Dentro do nosso script, né? Senhor, não, eu vou fazer assim, Senhor, eu vou estudar, e aí depois eu vou concluir a minha faculdade, e depois eu vou ter um belo casamento, e quando eu casar, eu vou ter filhos depois de 5 ou 6 anos, porque essa é a vontade do Senhor para mim. E muitas vezes as circunstâncias da vida nos mostram outras coisas. Nos trazem uma dificuldade, nos trazem uma enfermidade, nos trazem uma perda. E nós tomamos uma postura arrogante diante de Deus e diante da situação, em vez de humilhar-nos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É claro que eu não estou ignorando todo o contexto da carta, irmãos. Eu estou usando o texto. A carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita a uma igreja perseguida, e em termos gerais o apóstolo Pedro está falando de uma exaltação final na vinda do Senhor. Mas vamos tomar essa expressão, em tempo oportuno vos exalte, como em tempo oportuno vos socorra, vos dê auxílio. Humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. A humilhação que Deus pede de nós não é mero ato da religião, porque vestir-se de pano de saco, jogar cinza e terra sobre a cabeça, os fariseus também sabiam fazer. Os religiosos da nossa era também sabem dobrar os joelhos nos templos e derramar lágrimas quando estão pedindo as suas coisas. Também a humilhação que Deus pede não é autocomiseração. Ai, eu sou tão pobrezinho. Ai, eu sou tão pequenininho. Ai, eu sou tão... Não, irmão. Para. Ai, mas eu não sou tão bonito como fulano, eu não sou tão inteligente como ciclano, eu não tenho tanto dinheiro como Beltrano. Não tem, irmão. Tu tem a beleza que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, o dinheiro que Deus te permitiu ter. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Essa situação pode mudar? Pode. Essa situação pode não mudar? Pode. Pode não mudar. Pode permanecer assim. E buscar satisfação exclusiva em Deus é uma das coisas mais difíceis. Mas não deveria ser, porque nós somos a habitação do próprio Deus, do Espírito Santo que habita em nós. A humilhação que Deus pede é o reconhecimento de que Deus é bom, de que Ele é santo e de que Ele é justo. E tudo que temos, fazemos, é dom dado pelo Senhor. 1 Coríntios 4,7 é um dos meus textos da Bíblia preferidos, que ele diz: pois quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? A igreja dos 9 dons, né? 1 Coríntios, a igreja de Coríntios é conhecida no meio evangélico como a igreja de todos os dons. Uma igreja que não faltava dom, não faltava divisão, não faltava confusão, não faltava problema, não faltava nada na igreja de Corinto. E não faltava gente que pensava que não tinha recebido nada de Deus. E o apóstolo Paulo escreve a eles e diz assim: como é que vocês agem como quem não recebeu nada? Tudo que vocês têm é dom de Deus. Tudo que vocês têm, vocês receberão de Deus. Tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer.
Nada que os homens façam longe de Jesus Cristo pode ser considerado um fruto divino, um fruto perene, um fruto para a eternidade. Aquelas coisas que Deus nos dá para fazer, estas sim são frutos divinos, frutos da vontade do Senhor. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. Lançando sobre Ele, lançai sobre Ele, a minha tradução diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A ideia do original desse texto, ela foi bem traduzida por essa expressão lançar. Quando o apóstolo Pedro falou em lançar, era isso mesmo que ele queria que os seus leitores tivessem em mente. A imagem de alguém que tira um fardo pesadíssimo sobre si e lança sobre os ombros de outra pessoa. Eu tiro os fardos dos meus ombros e digo para outra pessoa carregar. E a outra pessoa é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As aflições e necessidades, bem como nossos desejos, podem se tornar um fardo para nós. Quantas vezes nós nos vemos madrugar em claro com um projeto que nós queremos que saia do papel e ele não sai do papel, e nós ficamos uma madrugada inteira em claro, imaginando, fazendo, calculando, contabilizando, pensando nos prós, pensando nos contras, e quando nós vimos, já foi a madrugada inteira e nós temos que levantar, trabalhar sobrecarregados, e aquele pensamento não sai do nosso coração, e aquela ansiedade, nós queremos fazer, nós queremos que aconteça, e nós não conseguimos descansar no Senhor. Mas que bom que o Senhor é bom. Fardo tão pesado, esse que nós carregamos às vezes, que ele oprime a nossa alma. Esse fardo deve ser entregue diariamente ao Senhor Jesus. Porque Ele carregou, irmãos, o maior de todos os fardos. Ele carregou os nossos pecados. E Ele os encravou na cruz do Calvário. E Ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida nele. Aleluia. Ah, irmão, isso é tão bonito, mas no dia a dia é tão difícil. Jesus nunca prometeu facilidades. Jesus prometeu que estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos. E como nós fazemos esse ato de lançar sobre o Senhor Jesus os nossos fardos? Porque a ansiedade é um fardo da alma, não é um fardo físico, não é uma sacola, não é uma mochila, não é uma mala que eu posso me livrar dela. É um peso que nós carregamos no coração, na mente, no espírito, em todo o nosso ser, muitas vezes. Como nós podemos lançar isso ao Senhor? Nós fazemos isso por meio da oração, irmãos. Muitas vezes nós trabalhamos muito, estudamos muito, viemos à igreja, tem gente que vive na igreja. Muitas vezes somos tão religiosos, mas oramos tão pouco. Tão pouco tempo dedicado à oração, porque o nosso tempo é dedicado muitas vezes a outras coisas. Aí, irmão, mas eu fico em espírito de oração, eu estou lavando a louça, eu fico em espírito de oração, eu estou dirigindo, eu fico em espírito de oração. Isso é muito bom, irmãos, muito bom. Mas esse não é o conselho do Senhor Jesus. Bendito e louvado o nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Almeida Revista e Corrigida, eu gosto mais para esse texto, porque ela diz que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque nós carregamos aflições nos nossos sentimentos, essas coisas, pessoas que por muita ansiedade, pelo que vem, pelo que
pelo que não veem, pelo que gostariam de ter e não têm, pelo que gostariam de ser e não são, pelo que gostariam de possuir e não possuem, pelos relacionamentos que gostariam de ter e não têm. Elas ficam ansiosas, elas ficam feridas e os seus sentimentos ficam machucados, maculados. Mas quando nós vamos ao Senhor e nós entregamos a Ele tudo em oração, Ele cuida dos nossos corações e dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Eu não coloquei aqui o restante do versículo, mas no capítulo 4, nos versículos seguintes de Filipenses, você vai ver que depois o apóstolo Paulo faz uma lista de coisas boas a se pensar. Porque quando nós vencemos a ansiedade em oração, nós passamos a ter os pensamentos que o Senhor quer que nós tenhamos. Coisas saudáveis, coisas justas, produtivas, coisas honestas, coisas agradáveis, coisas que acalmam a alma. Nós temos tanta atividade, irmãos, tanta atividade. Quantas vezes nós temos parado nesses dias para analisar quão bom tem sido o Senhor conosco? Como diz aquele hino antigo, conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu ia cantar, mas não voz. Lançando sobre Ele. Sejam vossos pedidos conhecidos, como se Deus não conhecesse, ou como se Deus não soubesse das nossas necessidades, ou pelo que ansiamos. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses que nós devemos orar a Deus como se de fato Ele não conhecesse. Como se fosse uma novidade para Deus as palavras que estamos dizendo. Isso quer dizer que nós devemos chegar diante de Deus com sinceridade. Devemos apresentar diante do Senhor a nossa oração como se aos seus olhos, como se Ele não conhecesse, ainda que saibamos que aos seus olhos todas as coisas são nuas e patentes, estão descobertas. Portanto, irmãos, eu até frisei essa parte, a oração é um excelente momento para ser sincero, mas não hipócrita, não barganhador. Chegar para o pastor da igreja e dizer assim, pastor, eu não estou fazendo nada. Pode até dar certo, pode ser até que o Rodrigo crie um departamento da contagem das tábuas da parede divisória, porque você tem uma ocupação para não ir embora. Agora fazer isso ajoelhado diante de Deus, não conta. Não vale o que nem diz o outro, porque Ele conhece o profundo, aquilo que está escondido. Eu gosto de Hebreus 4,12, que diz, porque a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada alguma de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Aquele texto de Apocalipse que diz que os homens e as mulheres serão julgados conforme o que estiver escrito nos livros. Muitos livros serão trazidos, e eu vou literalizar, como se aquilo fosse de fato literal, como se um anjo trouxesse o livro da vida do Diego, e no livro da vida do Diego tivesse todas as coisas que ele fez, todas as coisas que ele disse, e entre parênteses, para cada ação e cada palavra, estivesse a intenção do coração do Diego lá. Por isso que o julgamento do Senhor será justo. Por isso que o julgamento do Senhor é justo. Porque diante de Deus, as nossas intenções, elas não estão maquiadas. Não existem segundas intenções diante de Deus. Nós devemos orar ao Senhor, fazer conhecidas as nossas petições. O próprio Jesus nos ensinou o segredo. Nos ensinou como orarmos. Mas tu, João 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Ele estava fazendo uma antítese, como os fariseus oravam. Os fariseus oravam nas esquinas, em pé, nas esquinas e nas sinagogas, para que todos vissem. E assim jejuavam também. E Jesus disse, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo por muitas coisas que nós gostaríamos de ter e não temos, gostaríamos de ser e não somos, como eu disse anteriormente. Um bom exercício a se fazer, irmãos, é encerrar-se no nosso aposento, no nosso quarto, na nossa sala, um lugar onde nós possamos estar só nós e Deus, e falar com Deus em voz alta. Orar a Deus e dizer em voz alta as coisas que nós sentimos, e as coisas que nós queremos e as coisas que nós pensamos, e por um breve momento ouvir o som da nossa voz pedindo essas coisas, reconhecendo diante de Deus os nossos sentimentos. Provavelmente você descobrirá, nós descobriremos, atônitos e aliviados, que a maioria dos nossos anseios são muito singelos e não deveriam afligir tanto a nossa alma. Muitas vezes nós vamos descobrir até mesmo que os nossos desejos são fúteis, porque uma coisa que o Espírito Santo faz em oração, e Deus faz em oração através do Espírito Santo, é dialogar conosco. E a coisa mais incrível, irmãos, isso é uma experiência minha própria, mas eu creio que Deus faz isso com outros crentes também, é quando você está orando e você está pedindo alguma coisa, sobretudo quando é coisa material, e Deus traz à sua mente um irmão que está em necessidade, e aí você fica com vergonha, e aí você até diz para Deus: Senhor, esquece o que eu falei, Senhor, esquece o que eu falei. Quando você tem um problema com um irmão, pense no problema, pense no desentendimento que você teve com esse irmão em oração. Dobre os seus joelhos e diga para Deus por que você se desentendeu com ele. Às vezes é por coisas tão ridículas. Você vai ficar com vergonha do Senhor, corado. Se você tiver alguma vergonha, claro, né? Corado diante de Deus. É interessante, é necessário. Eu considero a oração em voz alta, em segredo com Deus, muitas vezes comparável com o corrigir de uma redação. Aqui nós temos muitos estudantes, eles vão entender o que eu estou falando. Aquelas frases escritas, tão bem escritas, que pareciam tão boas, quando lidas em voz alta, às vezes ficam tolas e sem significado. Quem nunca escreveu uma redação e leu depois? Leu, e aí as frases: como é que eu pensei isso aqui? Isso aqui não quer dizer nada. Onde é que eu comecei isso? Onde é que eu terminei isso? Muitas vezes as nossas orações são assim diante de Deus, sem pé e sem cabeça. E quando nós estamos sinceros diante do Senhor, o Senhor nos ajuda. É claro, mas eu não quero que vocês tomem isso assim. O irmão Diego deu uma receita de oração. Aí depois vai para o vídeo, para o canal da igreja, 28 receitas de oração. Não, por favor. Eu estou exemplificando, mas é bom às vezes você perceber quão superficial nós somos nos nossos anseios, nas nossas ansiedades superficiais. E quando nós sobrecarregamos a nossa alma de superficialidades, nós não conseguimos descansar no Senhor. Cobiçais e nada tendes, Tiago 4, 2, 3. Logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja a clareza desses versos, irmãos. O homem, por ser mau, nada tem, porque não pede. Não é humilde o suficiente para pedir. E quando ele vai com a maldade do seu coração, ele age antes de pedir, antes de falar com Deus. E quando ele vai à presença de Deus com a maldade do seu coração, ele pede mal, para saciar seus próprios desejos, os desejos da sua carne. Já o homem regenerado por Deus se humilha e a Deus pede, porque sabe que o Senhor é bom. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não importa qual seja a origem da nossa ansiedade, Deus está disposto a nos ajudar, nos libertar e nos aproximar de si. A ansiedade pode ser, como eu disse anteriormente,
um pecado agasalhado, uma falha, uma fraqueza, a qual nós não nos humilhamos e não nos entregamos ao Senhor. Como leu o Majewski, no Salmo 51, Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Existem dois tipos de traumas que alguns cristãos podem ter com o pecado: o pecado que eles escondem e não abandonam, e o pecado que eles abandonam e não esquecem. Ficam sofrendo porque pecaram, ficam sofrendo porque muitas vezes negligenciaram a palavra do Senhor, mas estão regenerados, encontraram no Senhor perdão, encontraram na igreja comunhão e amor. Deixe que o Senhor perdoe os teus pecados uma vez por todas e definitivamente. Não fique remoendo essas falhas no seu coração. Não fique alimentando esses monstrinhos que impedem você de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas também não alimente os monstros que ainda estão vivos dentro de você, que ainda estão vivos no seu dia a dia, na sua prática de vida. Ele cuida de nós. Bendito e louvado é o nome do Senhor. A ansiedade, como eu disse anteriormente, pode ser causada por muitas coisas. Eu vou usar apenas 2 exemplos do que pode causar ansiedade em nós, um espírito ansioso. 2 exemplos que nós encontramos nas Escrituras. O primeiro está em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 31, que os irmãos conhecem muito bem. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, esse versículo é maravilhoso, né, irmãos? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de nós, por maior que seja a nossa ansiedade, pode aumentar 1 centímetro a sua própria altura? Pelo contrário, a ansiedade não cria nada, ela só destrói. Deixa careca, deixa velho, deixa mal-humorado, deixa ranzinza, deixa depressivo, deixa triste, deixa agitado, deixa descompensado, deixa alheio à realidade das outras pessoas que estão à sua volta. A ansiedade nada acrescenta, só destrói. E pelo que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Jesus também dizia umas coisas, né, irmãos? Nós olharmos para a natureza, Jesus dizia umas coisas, né? Jesus era sensacional. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, aqueles que não têm a Deus, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Dinheiro, emprego, casa, carro, são anseios bem cotidianos nossos. Muitos crentes têm sofrido terrivelmente porque desejam ardentemente essas coisas. Outros tantos têm um sentimento de inferioridade por não dispor de algumas delas, ou de todas elas. O certo é que bens materiais não significam nada aos olhos de Deus. Vocês lembram um grande rei Nabucodonosor? Desafiou a Deus, foi pastar, literalmente, pastar, nem um bicho, comer capim. Deus, que é bom, e conforme a sua boa vontade, Ele sabe o que é melhor para nós.
O crente deve desejar vencer seus impulsos materialistas. E fará isso quando tiver na mente e no coração que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai Celestial. As pessoas de vocês, aqueles de vocês que tiveram pais presentes nas suas criações, bons pais, quando eu falo na ideia de um pai, vocês têm bastante viva essa ideia. Vocês conseguem compreender o que é um bom pai. Aqueles que, como eu, não tiveram um pai na sua criação, talvez não consigam compreender em pleno isso. Mas a minha mãe me criou muito bem, como fez o serviço dos dois. Mas Deus é um pai celestial. Os nossos pais, por mais que nos amem, erram. Cometem erros. No intuito de acertar, cometem erros. Mas o nosso Pai Celestial não comete erros. Ele sempre acerta. O problema é que muitas vezes nós não entendemos os acertos do Senhor. Mas, Senhor, como pode isso estar certo? E aí, eu imagino Deus na eternidade dizendo como os nossos pais dizem: quando tu crescer, tu vai entender. Mais adiante tu vai entender. Talvez não nessa vida, na eternidade. Se bem que, se eu não me engano, existe um versículo que diz que naquele dia nada nós perguntaremos a Ele. Olharmos para o Senhor será toda a nossa resposta. Aleluia. Deus é um Pai celeste. Que o nosso Pai sabe do que necessitamos. Ele compreende as nossas limitações. Ele compreende a nossa pequenez. Ele compreende a nossa mesquinharia. Ele compreende, irmãos. Apesar de ser mesquinharia, Ele compreende. E Ele nos ajuda, nos dando sempre o que é melhor. Porque Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos. E o crente vai conseguir vencer esses impulsos materialistas quando ele souber que cada dia é vivido um de cada vez. Um de cada vez. É que nem vestir as calças, é uma perna por vez. Não dá para colocar as duas calças, as duas pernas da calça ao mesmo tempo. Não se você estiver de pé. Cada dia tem o seu próprio mal. Nós também podemos sofrer ansiedade, irmãos, por causas oriundas da nossa fé. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículos 12 a 19, ele diz: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica a Deus neste nome, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Se nós lemos a carta, do apóstolo Pedro, àquela igreja, e quando nós vemos ele dizendo para os irmãos lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado deles, e dizendo que eles devem se humilhar, todas as outras coisas que eu falei até agora que nos causam ansiedade, elas também deveriam nos causar vergonha, porque essa igreja estava sendo perseguida. Durante 200 anos, houveram 10 perseguições terríveis contra a igreja do Senhor. Sabe o que significa, irmãos? Significa que praticamente toda a família cristã, num período de 200 anos, teve pelo menos um mártir. Teve pelo menos alguém preso. Teve pelo menos alguém perseguido pelo Estado. Eu acho que o seu carro que você quer trocar, acho que ele fica de menos valor.
Existe uma história de uma mártir cristã, a irmã Brandina. É uma das histórias que eu mais gosto. Porque ela estava na arena e ela foi estocada. Estocada é quando leva a espadada, né? Mais de uma vez por um soldado. Ele era muito jovem e ele estava trêmulo, ele estava nervoso porque o que ele estava vendo era uma coisa terrível. Homens, mulheres, velhos e crianças sendo dilacerados por leões, queimados, esfaqueados, decapitados, decepados, picados, literalmente picados. E o soldado com a espada, ela ajoelhada, e o soldado com a espada, trêmulo, ele não conseguia matar a mulher direito. Ela pegou a sua mão e colocou a espada onde ele deveria cortar, aonde ele faria o corte certo. Eu acho que a irmã Brandina não estava ansiosa com a morte. Eu acho que a irmã Brandina estava consolada porque ia encontrar o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, a reforma da nossa casa é uma coisa tão ridícula. Irmãos nossos na África estão morrendo. Os nossos irmãos da Coreia do Norte não podem andar com a Bíblia na rua. Os nossos irmãos na China também não. Porque a igreja cristã na China não é uma igreja de fachada. A igreja cristã na Rússia também não. Porque a igreja cristã na Rússia também tem se tornado uma igreja de fachada. Os verdadeiros cristãos estão sendo perseguidos também na Rússia. Na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos. Mas apesar disso, o Senhor cuida de nós. Porque Ele compreende as nossas aflições. Porque nós estamos longe dessas realidades. Então essas realidades, elas não são tão reais para nós. E nós nos afligimos por coisas que são de menos valor, é verdade. Mas ainda assim o Senhor Jesus tem empatia por nós. Ele se compadece de nós. O apóstolo Pedro, ele frisa aqui que nós devemos nos alegrar por sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Os que sofrem pelo Evangelho são bem-aventurados, ou seja, eles são abençoados por sofrer pelo Evangelho. E nós no Brasil mesmo, irmãos, nós sofremos e sofreremos mais por amor ao Evangelho. Talvez não soframos na carne, talvez não soframos prisões, mas nós vamos sofrer escárnios, limitações, nós vamos sofrer perseguições, porque a nossa moral, a nossa crença na família, a nossa crença em Deus está sendo atacada sistematicamente, lei após lei, lei após lei. Porque ridicularizado nós já somos. O sofrimento pelo Evangelho não é motivo de vergonha. Eu estou correndo, irmãos. E por quais meios nos consola o Senhor para encerrarmos? O Senhor nos consola por meio da sua palavra. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Leiamos a Bíblia, ouçamos bons pregadores, deixemos que a palavra de Deus faça seu trabalho em nós. As gerações mais antigas de cristãos, principalmente da nossa igreja, irmãos, eles não tinham os recursos teológicos que nós temos. Não tinham. Eles eram mais, vamos chamar de biblicistas. Eles eram literais. E muitas vezes distorciam vários textos. Mas eles tinham uma capacidade de encontrar consolo na palavra de Deus, que nós não temos. Que muitos de nós têm perdido. Ele nos consola, Ele nos ajuda a vencer a ansiedade através da palavra. Ele nos ajuda a vencer a ansiedade por meio do Espírito Santo, irmãos. Nós somos templos do Espírito Santo. O outro Consolador, como disse Jesus em João 14, aquele que é igual, o outro Consolador é o Consolador da mesma espécie. Ele habita em nós. Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos anima, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, Ele nos alegra, Ele nos impulsiona. E muitas vezes Ele nos empurra porque não queremos ir. Essa é a verdade. Ele nos ergue.
Assim, pois, as igrejas em Atos 9:31, em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Outra tradução diz exortação, mas a ideia é essa: serem animados pelo Espírito Santo. E por fim, para nós terminarmos, nós encontramos consolo e força para vencer a ansiedade por meio dos nossos irmãos da fé. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. A comunhão dos santos, a convivência com meu irmão me faz melhor. Ainda que não sejamos todos íntimos de todos, não somos todos íntimos uns dos outros, mas que encontremos em meio aos nossos irmãos bons amigos, bons irmãos, nos quais possamos nos consolar e aos quais possamos consolar. Eu tenho poucos amigos íntimos, irmãos, mas que amigos são. Que amigos o Senhor me deu. Gente que me atura em primeiro lugar, gente que me ouve, gente que me anima. Que amigos são. São poucos, que amigos são. Que nós possamos, irmãos, encontrar consolação no Espírito Santo de Deus, consolação nas Escrituras. Leia mais as Escrituras, ame mais as Escrituras, ore mais. Qualquer coisa que você tiver que dizer ao Senhor, por menor que seja, diga ao Senhor. Qualquer lágrima que você tenha que derramar, derrame aos pés do Senhor. Qualquer tristeza que você tenha que se entristecer, entristeça-se na presença do Senhor. Qualquer alegria que você tenha que viver, viva na alegria do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Posso fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós somos reconhecedores, Senhor, de que não somos dignos, nem merecemos estar aqui, Senhor. Que maravilha que Tu és o nosso Pai. Que por intermédio de Jesus Cristo, Tu tens nos dado, Senhor Deus, a redenção dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque Tu quiseste morrer por nós, remir os nossos pecados, e quiseste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo, porque independentemente de ainda sermos homens e mulheres pecadores, Tu concordaste com o Pai e com o Filho em habitar em nós e nos consolar. Deus, nos ajuda a orar mais, nos ajuda a buscar mais da Tua palavra, nos ajuda a buscarmos mais comunhão uns com os outros, nos ajuda, Senhor, a vencermos a nossa arrogância, a nossa soberba. Nós queremos nos humilhar aos Teus pés, Senhor, e declarar a nossa insignificância diante de Ti, e reconhecer a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça. Eu não conheço a vida íntima dos meus irmãos, Senhor. A maioria deles eu não sei pelo que está passando, mas Tu conheces a cada um de nós, porque nós somos os Teus filhos queridos. Tu sabe as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a nossa ansiedade, Senhor, aquilo que tem agitado as nossas noites, que não tem sido noites tranquilas de sono. Ah, Deus, dá-nos aquela paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que não está baseada, Senhor, nas coisas deste mundo. Nos dá essa paz, nos dá conforto, nos dá consolo, Senhor, e enxuga as nossas lágrimas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.